Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seus likes e compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Amém? Eu quero trazer uma reflexão para nossas vidas. Nós que temos os olhos iluminados, que tem como tema Espírito que veio, Espírito que volta. Esse é o tema da mensagem. Espírito que veio, Espírito que volta. Eu já começo a falar que quem volta é o Espírito. A Bíblia não fala que era o homem de carne e sangue, de massa corpórea, que irá retornar para a eternidade. Quem veio da eternidade um dia, numa peregrinação aqui terrena, foi o Espírito. Então o Espírito, ele veio e faz morada num corpo de carne e sangue. Agora, a nossa carne, esse corpo, essa matéria, essa massa corpórea, só pode habitar aqui na terra, porque foi da terra que ela foi feita. Essa matéria foi criada, feita da terra. Então a eternidade é outra dimensão. A dimensão terrena é uma, a dimensão celestial, espiritual é outra. Então a carne e o sangue foi feito para habitar na terra, enquanto vida estiver. Entendeu? Mas o Espírito, ele veio da eternidade, e ele veio e ele volta. O Espírito não veio para ficar, ele veio para retornar. Ele veio fazer uma viagem, uma peregrinação. Habitar num corpo de massa corpórea, e quando chegar o dia desse corpo tombar, esse Espírito volta. Veja, Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 7, diz assim. Eu vou ler o texto, depois a gente vai ler o contexto para a gente entender. Veja bem, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eu gosto dessa tradução, que ela é maravilhosa. Eu adoro essa tradução aqui. Vamos lá. Presta atenção. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim. E o pó volte para o pó como era, e o Espírito volte para Deus que o deu. Veja, nessa outra tradução, vamos ler nessa outra tradução aqui, é o mesmo capítulo, é a mesma passagem, só que nessa outra tradução. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim. Vamos ler nessa outra tradução que diz. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Preste atenção. Então, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. A pergunta é, doutor, a pergunta é para os líderes religiosos, os doutorzão, os pastorzão, os pregadorzão, os teologão, os sabem tudo, só que não. Quem é que volta? O Espírito que um dia veio, que Deus deu, ou é o pó que volta para a eternidade? Deus deu quem? Deus deu o Espírito ou deu a carne? E o pó volta ao pó como era,
a carne de massa corpórea volte ao pó como era, porque é pó, e o espírito volte a Deus que o deu. E para a gente entender mais essa palavra aqui, esse texto aqui, nós temos que ir para o contexto. De que o sábio Salomão estava falando. Presta atenção também, quando ele diz aqui, e o pó volte para o pó como era, e o espírito volte para Deus que o deu, ele não estava dizendo que naquele momento ali, quem morresse já estava voltando para a eternidade. Não. Salomão, o sábio Salomão, ele não estava afirmando isso. Porque o retorno dos espíritos foi na parousia. Foi no ano 70. Logo após a grande tribulação ali. Não tem nada a ver, meu irmão, que Salomão estava dizendo aqui que naquele momento ali, quem morresse, o espírito já voltava. Não. Ele não estava afirmando isso. Ele apenas estava dizendo aqui que o pó volte para o pó como era e o espírito volte para Deus. Olha, volte para Deus como... Volte para Deus que o deu. Ele não estava afirmando, dizendo, olha, o espírito volta, já volta para Deus que o deu quando a pessoa morrer. Ele não estava falando assim. Então vamos ler o contexto para a gente entender o texto. Porque texto sem contexto vira pretexto para a heresia. E eu vi muita heresia. E eu ouço muita heresia. Eu vejo muita heresia se passando como se fosse verdade. Então vamos lá. Vou ler novamente o versículo 7. E o pó volte para o pó como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Então veja, a gente já observa aqui, a luz, a clareza da palavra de Deus já nos mostra, nós com os olhos iluminados, que o pó é que volta para a terra, como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então vamos lá, vamos para o contexto. No versículo 11, no versículo 1, capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1 diz, lembre-se do seu Criador. Veja que o sábio Salomão, nessa passagem aqui, ele estava falando de 3 períodos de vida, ou seja, perdão, de 3 períodos na vida de um ser humano aqui na Terra. Ele estava falando aqui de 3 períodos. A mocidade, a velhice, até chegar à morte. Por isso que a gente lê o texto, e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Por isso que o texto que nós lemos fala isso. Mas a gente vai chegar lá. Então veja, Salomão estava falando aqui de 3 períodos da vida de um ser humano aqui na Terra. Então veja, no versículo 1 ele diz, lembre-se do seu Criador. Está falando da mocidade. Ó, quer ver? Enquanto você ainda é jovem, ou seja, em outra tradução diz, no tempo da sua mocidade. Continuando. Ó, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Veja, ele está falando do tempo da mocidade e também dos dias maus, quando chegasse na vida de um ser humano, onde o ser humano diz, não tenho mais prazer na vida. Então presta atenção, vamos continuar. Vamos discorrer aqui nesse contexto. Aí ele diz, não tenho mais prazer na vida, versículo 2, vamos lá. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Presta atenção, meu irmão. Olha aqui. Lembre-se do seu Criador, ainda na sua juventude. Entendeu? Então ele continua a discorrer. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, no tempo da sua mocidade. Ou seja, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele. De quem? Do seu Criador. Antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Veja que era uma figura de linguagem falar de sol, lua e estrelas.
Veja como é claro aqui a linguagem hebraica, a linguagem dos judeus, de sempre colocar sol, estrela e luas. A Bíblia está recheada dessa figura de linguagem. Isso aqui é uma figura de linguagem, uma linguagem de figura, uma expressão falada entre os judeus e que eles entendiam perfeitamente quando se falavam, se referindo a essa expressão. Lua, sol e estrela. E dependendo do contexto, aí você vai ver o que era que estava falando. Entendeu? Então vamos ver, vamos continuar, vamos discorrer. Vamos lá. Continuando. Então, os seus braços, que sempre o defenderam, começaram a tremer. Está falando aqui agora já da velhice. Ele está falando do tempo da mocidade, falou, agora entrou agora na fala, entendeu? Direta no tempo da velhice de um ser humano. Porque na velhice, as pernas começam a tremer. As pernas já não obedecem mais. É verdade, meu irmão. Eu tenho 55 anos de idade, mas hoje eu já vejo que falta alguma coisa. Não é mais como eu tinha 20 anos de idade, corria na areia da praia, jogava de futebol no domingo, pedalava de bicicleta, fazia kickbox, entendeu? Fazia musculação, entendeu? Tudo isso hoje eu não faço mais. Dava salto para frente e para trás, entendeu? Então hoje eu não faço mais nada disso. Assim, ainda que eu quisesse fazer, não tinha mais aquele vigor físico, porque tudo vai mudando. Então, continuando. Vamos lá. Deixa eu ver. Então, os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. Os braços, está falando aqui dos braços. Eu falei das pernas, mas aqui está falando dos braços. Os braços já não têm tanto vigor. Começa a tremer, sim. Os braços já não obedecem mais. Veja que aqui está falando dos braços. Então, continuando. E as suas pernas, que agora são fortes, lá no momento da fala de Salomão, ele está falando, você que é moço, lembre do seu Criador na sua juventude, antes que cheguem os dias maus, que você não tem mais prazer. Né? Quando os braços já não começam mais a obedecer, começam a tremer, as pernas também. Veja, olha, aí ele continua. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. As suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. É verdade, meu irmão. Já não obedece mais, nem os braços e nem as pernas. Já começa a ter uma transformação, um processo de diluição. Por mais que a gente se cuide, é bom se cuidar, mas todo ser humano que ele vive uma certa idade, ele chega à velhice, o corpo passa por um processo de diluição. Os órgãos do nosso corpo já não obedecem mais como era antigamente. Então, continuando. Suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. É verdade, tem pessoas que usam prótese. Tem pessoas, por não gostar de prótese, aí não usa, mas já não tem tantos dentes. Já caíram, já se estragaram. Também não teve, né? Alguns que não teve cuidado, entendeu? Então deixou, se perdeu alguns dentes que hoje poderiam ser úteis. Né? Eu que diga. Alguns dentes que eu perdi que era para ainda estar comigo, mas eu não. Entendeu? Então veja, continuando. Falou de braços, pernas e dentes. Vamos lá. Continuando. Deixa eu ver. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Verdade. Agora está falando da visão. Falou de braços, pernas, dentes e agora visão. Preste atenção. Ele aqui está falando do período agora da mocidade. Ele está instruindo e exortando naquele momento ali da fala, talvez para pessoas jovens que ainda
fosse jovem, mas ele estava dizendo que chegaria esse dia. Você está entendendo? E Salomão aqui, Salomão não era mais um jovem de 20 anos de idade, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão já estava na sua velhice. Salomão já era um senhor, se bem que podemos dizer assim. Então, continuando, já era um homem maduro, um homem vivido, um homem que tinha experiências de vida, boas e mais. Porque a gente sabe da história de Salomão. Continuando, falou de braços, pernas, dentes e agora falou de visão. Vamos continuar. E a comida já não fica tão boa como era, né? Ele falou, veja, os dentes, né? Diminui, né? Perde os dentes e o alimento não tem tanto gosto. O paladar já não é o mesmo. Continuando. Deixa eu ver agora. Falou da visão, agora vamos lá. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá ver as coisas claramente. Tem que usar o óculos, como hoje eu uso, é verdade. E você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Veja, você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Veja, está falando de surdez. Tem pessoas na velhice que já não dormem mais como era antes. Acorda muito cedo, perde o sono. Claro que tem exceções, claro que tem. Mas isso é um processo da vida, do corpo do ser humano. Então, olha o que Salomão está dizendo. Ele agora chegou aqui na surdez. Tem pessoas que não ouvem tão bem hoje, mas devido à sua idade. É um processo do corpo, é a diluição do corpo. Continuando. Deixa eu ver. Então você terá medo de lugares altos. É verdade. As pernas já não reagem, né? Como era com 20 anos de idade. Os braços também. Então, lugares altos já fica um pouco já difícil para a gente estar no lugar alto. Entendeu? Tudo passa por uma mudança. É um processo. É um período de transição do corpo. As mudanças do corpo. Aí vamos lá. Continuando. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Caminhar só, né? As pernas já não obedecem tanto e você pode tropeçar e cair, se machucar, como muitos já aconteceram já. A minha sogra, a irmã Malene, entendeu? Minha sogra, né? Ela tem problema de saúde, né? Já caiu já. Por quê? Porque as pernas já não obedecem tanto. 76 anos de idade ela tem. Então veja, e eu me lembro também da minha mãe. Continuando. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos. Eu já tenho cabelo branco. É porque eu tenho pouco cabelo, então eu rapo tudo. Então eu deixo assim, mas se eu deixar, tem cabelo branco já. Já começa o processo. O cabelo começa a ficar branco. Isso tanto para homens como para mulheres. Continuando. E você perderá o gosto pelas coisas. Aí ele diz, nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. É verdade. A cada segundo que passa, a cada minuto que passa, a cada dia que passa, a cada semana que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passamos, a cada aniversário, né, que celebramos, mais a gente está caminhando, se aproximando para deixar esse corpo e deixar essa terra maravilhosa que Deus fez, para que a gente viéssemos habitar nela. Atos, capítulo 17, versículo 16, diz que a terra foi feita para o homem habitar nela. Então presta atenção, continuando. Ele continua, a vida vai... nós estaremos caminhando para o nosso último descanso.
Tá vendo? E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. É verdade. Eu perdi minha mãe, meu pai. Entendeu? Eu chorei, eu me lamentei, até hoje eu me lembro deles. Entendeu? Mas é isso, é a vida que segue. Nós devemos continuar nossas vidas. Não podemos parar, estacionar. Entendeu? Então veja, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro. Ele vai usar uma figura de linguagem aqui, se referindo a uma lamparina de ouro. Olha, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço parte. Então o nosso, olha, versículo 7, agora a gente vai ler o texto que a gente leu. Eu li o contexto, agora a gente vai para o... Eu li o texto, agora depois a gente leu agora o contexto do versículo 1 até o versículo 6, agora chegamos aqui no texto principal da mensagem que eu comecei. Olha, a vida vai se acabar, versículo 6, como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então, o pó voltará para o pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. A pergunta é, doutor, quem é que volta? O espírito ou é o pó, o corpo de carne e sangue que volta? Quem volta é o espírito. Mas o sistema religioso evangélico, meu irmão, os líderes religiosos, eles vivem manipulando, aprenderam errado, como eu também pensava que a gente ia habitar na terra, lá no céu, sobre as nuvens, Jesus vinha buscar. E eu não quero passar pela morte não, entendeu? Eu quero que Jesus me leve. Eu pensava que era assim, porque eu fui ensinado assim. Mas não é assim. Todo ser humano que nasce, ele tem que passar pelo processo da morte. E tem que passar por esse processo de diluição da juventude. Nasce, criança, né? Aí vai crescendo, chega o tempo da mocidade, o tempo da velhice, se não for logo, entendeu? Até chegar o tempo, né, da nossa morte, a nossa caminhada para deixar esse corpo. Então, meu irmão, quem volta é o Espírito. Os espíritos do eleito é quem volta. Os filhos de Deus, aqueles que vieram predestinados em amor, esses é que voltam. Não tem esse negócio de dizer, não, olha, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aqui é muito claro, meu irmão, quem volta é o Espírito. Olha, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Hebreus capítulo de número 12, capítulo de número 2, perdão. Hebreus capítulo 2, versículo 14, vamos ler a parte A, que diz assim, ó, Hebreus 2,14 diz, e visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Veja, os filhos aqui está falando dos filhos de Deus, aqueles que foram agraciados, predestinados em amor antes da fundação do mundo. Então esses filhos vieram participar de carne e sangue aqui na terra, assim como ele também veio e participou das mesmas coisas, de carne e sangue. Então o espírito que veio, espírito que volta. Não é a carne que veio e a carne que volta. Não é a matéria, carne, sangue, massa corpórea que veio e essa massa corpórea de carne e sangue que volta. Não. E o pó, volte para o pó como era, ou seja, essa carne aqui que é pó, volta para o pó da terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Quem volta é o espírito, doutor. Será que a gente está aqui falando grego, aramaico, hebraico, inglês? Não, nós estamos falando português. Nós estamos mostrando dentro do que está escrito. Mas eles vivem dizendo que nós estamos pregando uma graça errada, uma graça inventada. Como, doutor? Se nós refutamos vocês dentro daquilo do que está escrito e vocês não têm base bíblica para nos refutar, porque o que vocês têm é antigo, antigo como a lei de Moisés, como as ordenanças da lei de Moisés, que vocês estão presos. Entendeu? Entendeu? Então vocês não têm como refutar, porque tudo de vocês é velho, é antigo, entendeu? Ainda estão presos à lei de Moisés, aos profetas,
Está presa uma mulher que disse que teve visões e sonhos, Margaret MacDonald, e disse que viu pessoas subindo. Então vocês estão presos a essa doutrina chamada doutrina do arrebatamento. Entendeu? Que foi criada pelo homem. De uma mulher, Margaret MacDonald, que teve um sonho, visões, e um teólogo da época criou essa doutrina. Entendeu? De uma perturbada. Então vocês estão presos a isso aqui. As coisas antigas. Nós não. Nós que temos os olhos iluminados, ô glória, nós estamos em novos céus e em nova terra. Nós estamos no novo pacto, na graça de Deus. Nós estamos vivendo a plenitude do reino, a plenitude da graça. É o Espírito que veio, o Espírito que volta. E vocês, por não terem base bíblica para nos refutarem, vocês partem para o ataque, dizendo que não é para assistir as mensagens do YouTube, os pregadores do YouTube, e vocês mesmos, líderes religiosos, vocês mesmos assistem. Entendeu? Para pegar o que é bom e levar para a congregação como se fosse vocês que fosse o autor daquelas palavras. E aquilo que não agrada a vocês, que vocês viram, que já caíram em si, que estavam errados, mas vocês não querem dar o braço a torcer. Então a pergunta é, nós que estamos pregando uma graça inventada, é o Espírito que veio ou foi a carne que veio? Então, quem foi que veio? Se foi a carne que veio, então é a carne que vai voltar. Massa corpórea. Se foi o Espírito que veio, então é o Espírito que vai voltar. Corpo espiritual, corpo celestial. Então, quem foi que veio? Salomão disse aqui, a Bíblia está repleta aqui, onde diz, ó, e o pó volte para o pó como era, e o Espírito volte para Deus que o deu. A pergunta é, quem é que está errado, doutor? Vocês dizem que nós estamos errados, nós mostrando dentro da Bíblia. O problema é que vocês têm muitos incautos, muitos cegos de entendimento, entendeu? Que não analisaram como nós um dia nós não analisávamos o que era ensinado e nós achávamos que vocês estavam com a verdade e caímos aí nessa cilada, entendeu? Nesse engano, nesse engodo, nessa fantasia, nessa manipulação, nessas mentiras que vocês ensinam. Então, por vocês não terem bagagem, vocês não terem como argumentar, vocês partem para o ataque contra nós. E aí? Espírito que veio, espírito que volta. Veja, Hebreus 2,14, e visto como os filhos, os eleitos, os filhos de Deus, participam da carne e do sangue, aqui ó, carne e sangue, aqui ó, eu estou participando de carne e sangue, eu que sou convicto, que sou filho de Deus, estou participando de carne e sangue. Então, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Vamos terminar aqui. Então veja, o Espírito veio, os filhos aqui são os espíritos revestidos de carne, entendeu? Os espíritos que veio e revestiu de uma carne. Então veja, quem volta é o Espírito, não é a carne que volta. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 15, eu quero terminar aqui. Estava tendo uma confusão aqui nessa igreja, dissensões, com relação a que corpo viria, né? Qual seria o corpo que seria ressuscitado, entendeu? E Paulo fala do corpo celeste e do corpo terreno. Ele disse, há dois tipos de corpos. Eu não vou ler tudo, porque senão, meu irmão, fica muito longa a mensagem. Mas vamos ler aqui. Eu quero ler só 3 versículos. Versículo 35. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Tem que morrer. Veja, aí Paulo continua aqui, ó. Vamos adiantar. Depois, quando você tiver um tempinho, leia esse contexto aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios. Aí ele diz aqui no capítulo, no versículo 44. 1 Coríntios, eu li o versículo 35 e o 36. Vamos ler o versículo 34. Semeia-se corpo, ele está continuando falando do corpo, do corpo que viria ser, né, na ressurreição, que aconteceu no ano 70. Não é para os dias de hoje. Isso aqui foi falado para aqueles dias, para os irmãos de Coríntios, que estava tendo um problema nessa igreja com relação a isso. E Paulo, escrevendo a carta, Paulo ali está resolvendo o problema, o assunto, a dissensão desse problema aqui que estava nessa igreja.
com relação à ressurreição dos corpos, em que corpo seria, né? Com que corpo viriam. Era para aqueles tempos lá, isso aqui não é atemporal, isso aqui foi temporal. Foi lá para o século I ali que aconteceu na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então, versículo 44. Semeia-se corpo natural, veja, ressuscitará corpo espiritual. Ressuscitará aqui é porque ainda iria acontecer. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele escreveu antes do ano 70, entendeu? Essa carta foi escrita entre aqui o ano 55, 56, ali, antes do ano 70. Então, por isso que ele diz assim, ó, ressuscitará. Vamos lá. Semeia-se corpo natural, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Porque ainda iria acontecer. E justamente na segunda vinda do Filho do Homem, aconteceu a ressurreição dos mortos, o estabelecimento do pacto da graça, entendeu? E o estabelecimento do reino de Deus. Continuando. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja que Paulo está falando dos dois corpos. De duas proporções aqui de corpos, natural e espiritual. Mas ele disse, ó, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 50. E agora digo isto, irmão, agora lá, no momento da carta, da escritura, da escrita da carta para aqueles irmãos, não foi para nós. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, carne e sangue, ó, matéria, massa corpórea, carne e sangue, ó. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo estava falando da ressurreição dos mortos, da transformação do corpo, como seria esse corpo. Se seria físico, matéria, um corpo natural ou espiritual. Se era um corpo terreno ou celeste. Paulo disse não. Era num corpo espiritual. Paulo diz, carne e sangue não entrará no reino de Deus. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para nossas vidas. Espírito que veio, espírito que volta. Ou seja, quem volta é o espírito. E o pó, volte para o pó, como era. E o espírito, volte para Deus, que o deu. Amém? É essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seus likes, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Deixe seus comentários, meu irmão. Entendeu? Ajude esse canal e vamos continuar combatendo as mentiras, as manipulações do sistema religioso enganador, manipulador e fraudulento que cauteriza a mente das pessoas. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir.